Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, e eu os convido a abrir o texto no Evangelho de Mateus, capítulo 23. É um texto longo, porque é o texto que os pastores estão escolhendo para reflexão, a cada domingo. E sobre mim caiu um texto dificílimo de se pregar. Eu quase fugi. Eu vou pregar um outro texto, sobre missões, é mais fácil, Mas vamos compartilhar ainda aqui de forma sintética esse texto. É um texto denso, não é pesado, é um texto denso. Mateus 23, 13 a 39. Como a gente vai lê-lo praticamente duas vezes, eu vou ler até o versículo 15, depois do 37 ao 39. Vou ler o 13, o 14 e o 15, depois vamos saltar para o 37 até o 39, e durante a exposição a gente vai ler novamente os que já lemos e os que não serão lidos agora aqui nesse primeiro momento. Jesus está trazendo uma palavra extremamente incisiva para com a liderança judaica. É o seu último discurso, é a sua última mensagem antes de afrontar a cruz, antes de enfrentar a cruz. Então, ele traz uma palavra extremamente dura. E é como se Jesus estivesse se colocando literalmente no lugar de um profeta. E Jesus exerceu o ministério de profeta. Então, como profeta, ele fala ao povo através dos líderes religiosos judaicos. Ele os denuncia. Ele os denuncia. Por isso que é uma palavra densa, é uma palavra dura. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. E aí, verso 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos será deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Já oramos, mas vamos orar mais uma vez? Curvar a nossa fronte diante desse texto, diante da palavra do Senhor, e pedir que o Espírito nos exorte, nos edifique, nos ajude, fale ao nosso coração. Senhor, ajuda-nos a expor a Tua palavra. Nós carecemos do Teu Espírito, da Tua graça, da Tua misericórdia, assim como
os nossos irmãos, a tua igreja reunida aqui nesta manhã, e só o teu Espírito que pode realmente iluminar o nosso coração, lançar luz sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, para que a tua palavra seja entendida, compreendida, absorvida e praticada, Senhor Deus. Não somos capazes de fazê-lo por nós mesmos. Ajuda-nos, pois, ilumina-nos, pois. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos irmãos, irmãs, os que estão aqui presentes, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, o grande Santo Agostinho escreveu um clássico chamado A Cidade de Deus. Um livro muito profundo, muito difícil de ser lido. Mas ele escreveu esse clássico para combater as denúncias que se estavam fazendo contra o cristianismo. O Império Romano estava acusando a igreja, acusando o cristianismo de ser o culpado da queda de Roma em 410. E Santo Agostinho, entendendo que aquilo, na verdade, era uma grande mentira, uma grande farsa, os romanos queriam justificar a tragédia da existência enquanto povo rebelde, cruel e idólatra. Ao invés de culpar a si mesmo, eles começaram a culpar o cristianismo. Sobretudo porque o cristianismo tinha sido elevado à posição de religião oficial. Então, o cristianismo não foi suficientemente capaz de impedir a queda de Roma, a queda do império. E Santo Agostinho vai, dentre outras coisas, tratar sobre a cidade de Deus versus a cidade dos homens, Roma. E como cristãos, como nós que pertencemos à cidade de Deus, devemos viver na cidade dos homens. Essa é uma grande tensão, esse é um grande desafio. Daí a atualidade desse livro, desse clássico. A pergunta que todos nós devemos fazer diante da palavra de Deus e diante desse clássico da antiguidade é exatamente esta: como viver os valores da cidade de Deus na cidade dos homens, até que Cristo venha e estabeleça definitivamente o seu reino entre nós, e aí a cidade dos homens vai ser extinta e existirá somente a cidade de Deus. Mas até que isso aconteça, nós estamos em um contexto de cidade dos homens, vivendo pela graça de Deus os valores da cidade de Deus, os valores da cidade do reino. E há tensões, há lutas, há dificuldades, vamos ser acusados, vamos ser criticados, vamos ser perseguidos, vamos ser maltratados, e muitas vezes nós corremos o risco de ceder aos encantos da cidade dos homens. E esse texto é um texto que nos chama a atenção para essa realidade. Enquanto cristãos, nós corremos o risco de vivermos, de alguma forma, aqui e ali, uma religiosidade vazia, uma religiosidade que não passa ou que não atinge o coração. Nós corremos o risco de viver uma religiosidade superficial, de vivermos um cristianismo superficial. Daí a importância de olhar esse texto com temor e
tremor. Sobretudo porque Jesus está denunciando a prática da religiosidade judaica, a sua própria religião, enquanto judeu que era. A quem Jesus estava denunciando? Quem são os denunciados desse texto? Certamente e duramente, primeiro, o texto é claro em dizer os líderes religiosos, escribas e fariseus, aqueles que se preocupavam com a transmissão da lei, aqueles que eram os responsáveis pela transmissão da lei, da palavra, da Torá. Então, irmãos, é um texto que fala, sobretudo, de nós, líderes da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, líderes em geral da igreja. É um texto direcionado primeiramente a nós. Daí o temor de falar sobre esse texto, porque é um texto que aponta primeiramente para mim, como pastor da igreja. Mas Jesus está aqui denunciando toda sorte de deformidade religiosa, pois para ele a verdadeira religião é fruto de uma relação saudável entre Deus e o homem. O cristianismo precisa ser pautado fundamentalmente nesta relação saudável, equilibrada, bíblica, entre nós e ele. Eis a essência da verdadeira religião. Portanto, ela é interior. Antes de ser exteriorizada, antes de ser concretizada na cidade dos homens, esta religião, a fé cristã, precisa ser vivida diante de Deus. Porque senão correremos o risco de vivermos uma religião cristã vazia. Ela é fruto da ação de Deus, de sua intervenção graciosa em nossas vidas. É bem verdade que ela é interior, mas precisa achar expressão externa, através da coerência prática no nosso dia a dia. E aqui, irmãos, talvez se pudéssemos resumir todo esse texto, nós poderíamos dizer que toda religião que busca reconhecimento externo está fadada ao fracasso. Toda religião que busca validação externa, ela corre risco de entrar em rota de colisão com a própria palavra, com o próprio Deus da palavra. Se nós praticamos a nossa religiosidade, a nossa fé, presta atenção nisso, buscando que o outro valide o que eu faço, nós devemos fazer muita atenção a isso. Esse era o grande perigo dos escribas e fariseus. Não de todos, obviamente, mas de uma boa parte. Viviam a religião, a estrita religião judaica, mas buscando a aprovação externa, buscando a validação externa, buscando os aplausos externos, buscando os tapinhas externos nos ombros. Esse é o grande problema de qualquer prática religiosa, não só a cristã. É buscar a validação externa. Nós devemos praticar a fé cristã buscando exaltar e glorificar o nosso Deus, o nosso Salvador. O que temos aqui nesse texto, e vamos falar disso de forma muito rápida,
São 7 ais. O texto vai nos falar de 8, mas efetivamente são 7, porque o 8º, ele não consta nos melhores e mais antigos manuscritos. Ele está entre colchetes. Então, trabalha-se com 7 e não com 8. E esses 7 ais é uma denúncia contra a hipocrisia religiosa. Assim, esse pronunciamento desses ais, e aí não é a inteligência artificial, tá? O ai, mas é um lamento profundo de Jesus. É mais, não significa uma acusação, é uma denúncia, mas é um lamento de Jesus. É uma denúncia cheia de choro, é uma denúncia cheia de tristeza, é uma denúncia cheia de lamento no coração, cheia de misericórdia, cheia de amor. Não é uma denúncia cruel, nua e crua. Tanto é que nos versos 37 a 39, Lucas vai dizer que Jesus chora, que Jesus lamenta diante de Jerusalém. Então não é uma qualquer denúncia, é uma denúncia cheia de misericórdia, de tristeza, de lamento. Embora ele fale de juízo de Deus sobre aqueles que não se arrependem diante do anúncio da palavra dele. Na verdade, Jesus sofre enquanto Deus e enquanto homem diante da perversão da religião judaica e dos danos que esta perversão causa aos outros. Então, prestemos atenção nisso, porque se eu busco viver uma religiosidade cristã na expectativa da validação externa, eu corro o risco não só de enganar o meu coração, mas eu corro o risco de entrar na tentação de me servir da religião para manipular os outros, porque Jesus está falando aos líderes. E líderes conduzem os outros. Então eu posso manipular a religião, buscando validação pessoal e gerar danos espirituais na vida dos outros. Olha como que isso é sério. E se nós estamos falando do rebanho de Cristo, do povo de Cristo, significa que nós, enquanto líderes, corremos o risco, desejando a validação externa, pessoal, afetar muita gente negativamente. E aí Jesus fala do juízo de Deus, do juízo do Senhor sobre essas pessoas. Então, há muitas facetas da hipocrisia religiosa aqui nesse texto. Eu queria só mencionar, por conta do nosso tempo, algumas delas. Primeiro, a religião das obras humanas, com o objetivo de ganhar o favor de Deus. Vejam aí o verso 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Os escribas e fariseus estavam praticando uma religião baseada no mérito. E quem pratica uma religião baseada no mérito não só entra, como impede que os outros entrem. Porque vão ensinar os outros a praticarem a mesma coisa. Vão ensinar os outros a perceber, a entender a religiosidade como sendo uma relação de troca. Que a gente faz para conquistar o mérito de Deus, que a gente faz para conquistar o favor de Deus. E isto é uma grande heresia. Isso é uma grande ofensa a um Deus cheio de graça e de misericórdia, a um Deus que veio entre nós, a um Deus que se deu por nós, a um Deus que nos salva pela sua graça. Há um Deus que nos salva jamais pelos nossos méritos, jamais por aquilo que eu faço,
Então, jamais eu devo fazer buscando validação externa. Jamais. O que eu sou e o que eu faço enquanto cristão, devo fazê-lo e devo sê-lo para a glória de Deus. E devo sê-lo e devo fazê-lo porque a graça desse Deus já me alcançou. E não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Essa é a questão aqui deste verso. Na verdade, essa é a grande questão que vai provocar todos os outros ais. O grande desafio da lei é que, uma vez reconhecendo-a, é preciso reconhecê-la integralmente, praticá-la integralmente, nos diz a própria palavra. Tiago fala sobre isso. No entanto, se eu transgredir um dos mandamentos, então sei que me tornei culpado de toda a lei. A lei, ela serviu, deveria servir, justo para apontar a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Nós não conseguimos, ou jamais conseguiremos, satisfazer o coração de Deus praticando a lei, porque não conseguimos praticá-la 100%. A fé cristã nos ensina que a salvação ela é pela graça. E os escribas e fariseus estavam invertendo essa questão. Segunda faceta da hipocrisia religiosa, era uma religião que procurava intencionalmente relativizar as verdades absolutas. Havia uma intencionalidade de relativizar aquilo que era absoluto na fé judaica. Vejam aí os versos 16 a 22. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vejam o que Jesus está falando aqui. E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Eis a questão. Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Então, não relativizem aquilo que é absoluto. Mais importante do que a oferta que eu trago é para quem eu trago, a quem eu estou dando e como eu estou ofertando. Mais importante do que achar que eu sou fiel na entrega dos dízimos da oferta é entender que Deus tem sido fiel para comigo e o que eu faço é apenas expressão da manifestação desta graça em mim e que eu não faço absolutamente nada demais. E o que santifica esta oferta é Deus, que é dono do ouro e da prata. É isto que nós precisamos entender e é isso que Jesus está querendo dizer aqui. Na verdade, Jesus estava dizendo que a religião judaica era uma religião casuística, ou seja, procediam segundo a conveniência, ou as conveniências. As coisas menores podem ser mais importantes do que o templo. Então, quem imprime
o caráter sacro aos elementos do santuário? Não é o templo? Ou seja, o que imprime caráter sacro aos elementos menores do santuário é o templo. Terceira faceta que esse texto nos diz, irmãos: uma supervalorização das leis cerimoniais em detrimento dos preceitos morais básicos da fé. Então, os escribas e fariseus tinham essa capacidade de superdimensionar, de supervalorizar aspectos da lei cerimonial. Uns 613 leis cerimoniais, criadas por eles, inventadas por eles, adicionadas àquilo que era central da fé judaica. E eles davam mais valor, mais força às leis cerimoniais em detrimento daquilo que era essencial. Podia-se valorizar aquilo que era cerimonial, sim, mas não em detrimento daquilo que era essencial, fundamental, básico, aquilo que era, na verdade, fundante da fé cristã. Veja aí os versos 25 e 26. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, isso aí tem a ver com leis cerimoniais, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Então, cuide do interior, cuide do coração, cuide daquilo que realmente está vitalmente ligado ao trono da graça de Deus. As questões internas, exteriores, são importantes, mas elas não são essenciais. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Nesse quinto ai, esta denúncia contra toda tentativa de criar uma religião ou uma religiosidade baseada na aparência. É isso que Jesus está denunciando aqui. Religiosidade da aparência, em detrimento da vida diante de Deus. Outra faceta. Religião apenas de justiça humana, aparente, que justifica a desonra e o crime. Uma religião apenas de justiça humana, aparente, que denuncia, que justifica e desonra o crime. Veja os versos 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus usa essa imagem muito propícia para falar dessa hipocrisia do coração. Ia-se chegando a Páscoa e, entre aspas, o serviço público de Jerusalém limpava os sepulcros, pintava os sepulcros, caiava os sepulcros, né, na entrada das cidades, para que a cidade ficasse bonita, para que tudo parecesse bonito. É igual quando tem aqui Olimpíadas, né? As autoridades públicas expulsam os moradores de rua, pintam tudo, né? Só aparência, só para turista ver. Você chega, está tudo bonito, a cidade está bonita, mas poucos dias depois do evento, tudo volta como antes, com raras exceções.
Então, era mais ou menos isso, tudo era limpadinho, preparadinho, ruas varridas, né? Os sepulcros todos pintados, tudo bonitinho, o peregrino chegava, está tudo maravilhoso, gente. Né? Tá tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo parece estar no seu lugar, mas por trás, né? Por trás, é tão óbvio, mas por trás de sepulcros caiados, sepulcros pintados, o que você tem no interior? Você tem, né, podridão. Você tem decomposição, você tem a morte. É isso que Jesus está chamando a atenção. No interior, vocês estão cheios de hipocrisia, cheios de iniquidade. Então, era perversão. Porque perversão no sentido da manipulação, de se servir da religião para manipular os outros, para oprimir os outros. Uma outra faceta, e com ela a gente termina, era a religião da herança negativa de seus antepassados. Aqui a gente gostaria de ter tempo, mas não temos para discutir essa questão. A religião da herança negativa de seus antepassados. Olhem aí os versos 29 a 36. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Eles estão ajeitando, né, os túmulos dos mártires, daqueles que foram mortos pelos seus antepassados, e estão aqui dizendo, olha, se nós estivéssemos lá, nós impediríamos que os nossos pais matassem os profetas. Bonito o discurso, né? Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras. Uau! Só Jesus tinha essa autoridade para denunciá-los desta forma. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que vos envio profetas, sábios e escribas. Uns matareis e crucificareis. Jesus está falando aqui de apóstolos, discípulos que seriam enviados, levantados e que seriam mortos, seriam perseguidos por quem? Pelos judeus. A outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jesus era o Filho de Deus diante deles. Jesus era o profeta encarnado diante deles, e eles estavam perseguindo o Messias, eles estavam perseguindo o Mestre, eles estavam perseguindo o Salvador, e eles iriam matá-lo como fizeram. Entenderam? E cuidavam dos túmulos dos mártires da antiga aliança. E tinham essa arrogância. Se estivéssemos lá, não iríamos fazer como os nossos pais. Estavam repetindo exatamente como seus pais. Esta é a herança dos antepassados. Essa herança de repetir a mesma religiosidade perversa que os nossos antepassados viveram e praticaram. O que Jesus está denunciando aqui é que nós precisamos quebrar essa transmissão negativa da fé.
Nós não precisamos estar reproduzindo o tempo todo aquilo que os nossos pais fizeram de errado. Nós podemos realmente, pela graça de Deus, dizer não àquilo que não é bom, aquilo que não serve, aquilo que não diz respeito, de fato, à fé, aos valores mais profundos, mais legítimos da fé. Assim, irmãos e irmãs, todas as condenações dos outros ais, né, dos outros 6 ais, elas são, na verdade, unificadas aqui nesta condenação, ou seja, o culto aos mártires era a confirmação contundente de que os escribas e fariseus eram capazes de fazer contra o próprio Deus que estava diante deles, Jesus, o Deus encarnado. Mas como, pastor? Você perguntaria. Ora, Jesus inaugura o reino dos céus, pois através de sua própria pessoa o reino estava diante deles e presente no meio deles, mas eles estavam impedindo a entrada desse reino no coração deles e no coração dos outros. É exatamente isso. Não percebendo, não distinguindo, não discernindo que eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso, do enviado de Deus, do próprio Deus, do Deus que traz graça, que traz misericórdia, que traz libertação. Eles não estavam vendo isso e, não vendo, estavam impedindo que os outros vissem. Porque eles eram os representantes do povo, eles eram líderes do povo. Jesus traz a graça imerecida de Deus e eles não a veem e, por isso, não a aceitam. Porque eles estão sempre centrados na justiça própria. A maioria absoluta, eu não tenho dúvida, ao contrário, eu digo isso com lamento, a maioria absoluta de toda manifestação religiosa, inclusive cristã, está baseada na justiça própria, no não reconhecimento de um Deus gracioso que vem e que se deu por nós e que nos salvou pela sua graça, que nos justificou através da justiça de Cristo que nos foi imposta. Cristo tomou sobre si a maldição que viria sobre nós, a ira de Deus que viria sobre nós. E dispensou, a partir da morte e da ressurreição, a sua justiça alcançada diante do Pai. Nós devemos sempre chegar diante de Deus, irmãos, nos aproximar diante de Deus com as mãos vazias. Com as mãos vazias. Ilusão querermos nos aproximar de Deus com as mãos cheias de nada. Porque é isso. Por mais cheias que elas possam parecer, elas estão sempre vazias. Nós precisamos entender que a verdadeira religião cristã não pode ser baseada jamais na justiça própria. Caminhando para o fim, essa rápida exposição, não podemos negar jamais que a denúncia de Jesus foi feita em amor. Ele lamenta e chora pelos seus concidadãos e anuncia que em breve Roma irá atacar e destruir Jerusalém e o templo será destruído. Ele diz aqui nos versículos 38, 39. Na verdade, ele, Jesus, quis protegê-los, mas não aceitaram como Messias. Eram verdades duras, mas ditas em amor. A incredulidade das autoridades religiosas era uma contradição aberrante. Por isso, irmãos e irmãs, fingimento é a grande tentação dos que vivem profissionalmente na religião. Fingimento.
aqueles que querem viver profissionalmente na religião e da religião. Jesus veio para revelar a glória de Deus e para glorificá-lo através de seu ministério, de sua morte e ressurreição, e por isso precisa desmascarar toda forma de falsa religião, pois ele mesmo é o único mediador entre Deus e os homens, como declara o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Assim, os 7 ais não apenas evidenciam a consciência honesta e de uma santa indignação, que revela a farsa da aparência e arranca a máscara do rosto da mentira, mas vibra nelas o zelo para honrar e glorificar o Pai. Era isso que Jesus estava fazendo. Uma das grandes lições para as nossas vidas é o fato de que nem toda expressão religiosa carrega as sementes da verdadeira fé em Deus, o Deus único e verdadeiro. Jesus procurou chamá-los por diversas vezes, chamá-los ao arrependimento. Mas ele, Jesus e sua mensagem foram rejeitados. Infelizmente, por abandonarem o Messias de Deus e, na verdade, porque estavam abandonando o Messias deles, a salvadora presença do seu Deus seria retirada da sua cidade e do seu templo, como foi até hoje. A cidade é tomada. O templo não foi reconstruído. Os judeus dispersos pelo mundo, rejeitando o Messias, rejeitando o Salvador. Nunca mais veriam a Jesus até que ele regressasse em poder e glória, reconhecido por todos como o único Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele diz: bendito o que vem em nome do Senhor. Grande desafio para nós, 2000 anos depois, quanto servos e servas do Senhor Jesus, é reconhecê-lo, entronizado e assentado à direita de Deus Pai, exercendo o ministério da intercessão, nosso único mediador. Este Senhor que nos salva pela graça e que nos chama a viver uma relação com Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, sincera e verdadeira, que comece do interior, para que do interior jorre realmente rios de água viva. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs, a viver segundo a sua maravilhosa graça.